Capítulo 1141 Autoactualização. Uma versão mate e preta de Sun-Yi estava de pé no meio da sala. Ele não se moveu por um tempo, congelado como uma estátua, então levantou as mãos ligeiramente e olhou para elas com uma expressão estranha. Seus dedos se moviam. Bem, isso é. O Sun-Yi, preto como jato, coçou a parte de trás de sua cabeça. Depois parou por um momento e tentou tocar seu cabelo. O simples fato de que ele tinha cabelo foi uma surpresa. Apóstrofo. Isso é certamente algo. Ele se sentiu extremamente estranho. Sun-Yi era fundamentalmente um humano. Ao usar o Shadow Step, ele poderia assumir a forma de uma sombra incorpórea, depois voltar à sua forma original. Mas não foi isso que ele fez hoje. Hoje, ele se tornou uma sombra e depois se manifestou em uma forma corpórea sem voltar a ser humano. Então, o que ele era agora era. Eu. Eu vou ser condenado se eu sei o que eu sou agora. Um humano habitando um vaso em forma de humano feito de sombras. Uma sombra descaradamente vagando pelo mundo humano na forma de uma pessoa. Ou algo completamente diferente. Descrições à parte, seu estado atual era curioso. Por causa de quão fiel era a recriação ao original, Sun-Yi se sentia mais ou menos como ele mesmo. Sua amplitude de movimento, força e agilidade permaneceram as mesmas. Sua forma de sombra foi ascensionada, assim como seu corpo humano, por isso era tão poderosa e resiliente. Também houve diferenças, claro. O mais óbvio foi a mudança em sua percepção. Seu senso de sombra parecia ter se tornado mais nítido, enquanto sua visão era agora menos pronunciada. Ele também não conseguia ver cores, assim como no segundo pesadelo, quando habitava o peão das sombras. Este era um território familiar para ele. Menos familiar era a composição real de seu novo e estranho corpo de sombra. Era uma cópia fiel, mas não exata. Não poderia ser, embora o Sun-Yi preto parecesse e agisse como Sun-Yi, ele ainda era uma sombra manifestada. Como tal, ele operou em um conjunto diferente de princípios. A recriação seguiu alguns princípios subjacentes de como uma criatura corpórea deveria ser, mas a semelhança era superficial. Ele não tinha um coração batendo, ou quaisquer órgãos internos, para esse assunto. E embora houvesse uma estrutura áspera em sua forma, com algo semelhante aos ossos sendo conectados a algo semelhantes aos músculos, não havia sangue correndo em suas veias. Também não havia veias. Na melhor das hipóteses, havia caminhos de essência. Como tudo funcionou? Que diabo se o Sun-Yi soubesse? Mas funcionou. Perplexo, ele olhou para as duas sombras que estavam escondidas nos cantos da sala. O que vocês acham? A sombra ativa parecia completamente confusa. Ele olhou para ele por um tempo, depois levantou a mão, como se quisesse dizer alguma coisa. Eventualmente, porém, o cara arrogante simplesmente balançou a cabeça em confusão. A sombra assustadora, em uma exibição incomum de emoções, arranhou a parte de trás de sua cabeça, intrigada. Sun-Yi sorriu, revelando dentes negros. Sim. Eu acho que você deve dar uma olhada em Articário do PD. Depois de passar pelos passos de treinamento de Shadow Dance e examinar seu estado atual, ainda mais, ele descobriu algumas coisas. A primeira foi que essa forma de sombra corpórea era muito mais maleável do que seu corpo humano. Poderia mudar sua forma à vontade. É claro, ele precisava possuir uma excelente compreensão do que ele estava transformando para que o resultado final funcionasse. Por exemplo, Sun-Yi poderia se tornar uma versão menor de si mesmo, que, no entanto, exigia alguma prática para dominar, já que uma mudança tão fundamental afetou muitas coisas. Ele poderia se tornar maior, também, embora houvesse um limite para o quanto, ditado por sua rank e capacidade de ciência da alma. Mudanças menos abrangentes foram muito mais fáceis. Sun-Yi já sabia como possuir 4 braços, para que ele pudesse adicionar mais 2 aos seus existentes com facilidade. O mesmo aconteceu com garras, chifres, uma cauda. No futuro, à medida que o seu conhecimento de várias formas e formas crescia, ele seria capaz de fazer mais mudanças como essa em tempo real. A segunda descoberta foi que, embora a forma de sombra corpórea fosse quase tão resistente quanto seu corpo real, no final, ainda ficou aquém. A razão para isso era simples: os tecidos. Nem Blood Weave nem Bone Weave persistiram neste estado, o que deixou Sun-Yi vulnerável. Curiosamente, o Marble Shell ainda tinha um efeito. Na verdade, ele tinha se tornado ainda mais potente. Isso porque os efeitos da característica Stalwart
estavam a ser-lhe aplicados 2 vezes. Sombras estavam inatamente ligadas às almas, na medida em que quando Sun-Ni foi danificado na forma de uma sombra, ou uma de suas sombras, foi danificada, sua alma seria danificada também. Portanto, a forma de sombra corpórea recebeu os benefícios tanto do grau extremamente elevado de proteção física como do alto grau de proteção contra ataques de alma que a característica Stalwart proporcionou. Devido ao fato de que cada ataque contra ele era semelhante a um ataque de alma. O que não era o ideal. Sun-Ni tinha uma tendência a ser muito ferido, e se cada ferida fosse transferida diretamente para sua alma, ela entraria em colapso rapidamente. Não. Isso realmente não serve. Ativar o Mantle envolveria a forma de sombra física com uma carapaça de ônix e a tornaria muito menos propensa a ser danificada. Mas havia uma solução ainda melhor. Afinal, Sun-Ni tinha começado todo esse experimento por um motivo. Mesmo que a descoberta prometesse ter implicações muito mais amplas, a razão inicial era expandir os limites da Shadow Shell. Depois de se acostumar um pouco com esse novo modo de existência, Sun-Ni invocou as sombras profundas que envolviam seu quarto, manifestando-as na concha Shadow Spawn. Camadas de sombras fluíam até seu corpo negro, envolvendo-o firmemente. Logo, um imponente demônio de 4 braços estava de pé no meio da sala. Mas desta vez pareceu diferente. Em vez de estar aninhado dentro da concha, Sun-Ni sentiu como se tivesse se tornado parte integrante dela. Sua própria forma de sombra ainda era o coração e a força motriz da criatura com chifres, mas era como se ele tivesse realmente se tornado o demônio. As camadas externas do peão das sombras eram como uma armadura, e protegidas com segurança no fundo estava sua alma vulnerável. Apóstrofo. Nada mal. Combinar essas duas habilidades foi uma maneira perfeita de remover as limitações da Shadow Shell e proteger sua alma do dano. Se havia um lado negativo dessa solução, porém, era que a essência de Sun-Ni estava sendo consumida 2 vezes a velocidade. Ele não seria capaz de sustentar essa dupla transformação por muito tempo. Por enquanto. No futuro, porém, à medida que sua alma se tornava mais poderosa, Sun-Ni provavelmente seria capaz de usar essas habilidades muito melhor. E um dia, talvez, sua alma se tornasse tão vasta e poderosa que ele não precisaria da proteção de uma concha. Capítulo 1142 Forma de sombra tangível. Alguns dias se passaram num piscar de olhos. Nada sério parecia ter acontecido, mas grandes e terríveis eventos estavam sendo colocados em movimento nas sombras. Saint Madoc transportou várias coortes de retentores de valor para o Reino dos Sonhos e depois desapareceu. Claro, ninguém foi informado sobre sua ausência. Na verdade, o clã Valor fez um bom show de fingir que ele ainda estava por perto, apoiando Desperto no Reino dos Sonhos. Foi uma mentira credível. Despertos, Ascensos e Santos foram afetados pelo chamado da mesma forma. Se eles viajassem para o Reino dos Sonhos perto de um portão do pesadelo, eles seriam levados para a área ao redor da semente em vez de para onde sua âncora estava. No entanto, havia uma grande diferença quando um transcendente estava realmente envolvido. Essa diferença era que os santos podiam retornar ao mundo desperto apenas usando seus poderes inatos, enquanto os despertos e os mestres precisavam encontrar um portal para voltar. Outra distinção, não menos importante, era que a atração do chamado não era precisa. Se um desperto adormecesse perto de um portão, eles poderiam ser transportados diretamente para onde a semente estava, mas com a mesma facilidade para um local a dezenas de quilômetros de distância. Eles poderiam, até ser jogados no meio de uma horda de criaturas de pesadelo famintas. Então, se um grupo de despertos quisesse usar um portão do pesadelo como um caminho para o Reino dos Sonhos, eles estariam espalhados por uma grande área e arriscariam encontrar sua desgraça muito antes de se reunir com seus companheiros guerreiros. Um santo poderia seguir o chamado primeiro, estabelecer uma âncora em um lugar seguro e, em seguida, transportar os membros da coorte lá, um por um. Um santo poderia até abrir caminho para a semente, se a coorte estivesse realmente planejando desafiá-la. Era assim que os portões do pesadelo que se abriam dentro das cidades humanas eram geralmente tratados, a menos que não houvesse ninguém para desafiá-los. Nesse caso, eles eram simplesmente contidos, cercado por uma zona de exclusão fortificada, e vigiado dia e noite. Então, todos foram levados a acreditar que era exatamente isso que o Spring Blood estava fazendo, guiando os guerreiros despertos do clã Valor para as sementes do pesadelo,
a fim de conquistá-los. Sun-Ni, no entanto, sabia melhor. Ele sabia que Madoka realmente saiu para se infiltrar no território de Song e secretamente tirar Mordred. As coortes, despertas que o temível santo havia transportado para o reino dos sonhos foram deixadas por conta própria, presumivelmente apoiando o cavaleiro Star na busca de um objetivo misterioso. A guerra entre os grandes clãs estava começando a sério. O sangue já havia sido derramado, e muito mais dele iria fluir muito em breve. O próprio Sun-Ni, enquanto isso, passou esses dias experimentando sua nova habilidade. Ele estava em uma verdadeira onda de excitação sobre isso, simplesmente porque o potencial da forma de sombra corpórea era praticamente ilimitado. Em teoria, não havia condições para o que ele poderia fazer com ele. Por exemplo, Sun-Ni conseguiu se transformar no demônio das sombras sem a ajuda da Shadow Shell, confiando apenas em sua própria forma, que era mais ou menos a extensão de quão grande ele poderia fazer-se, no entanto. Por enquanto, era também uma solução inferior para invocar as sombras do ambiente para se tornar a camada externa da desova, já que ele era vulnerável sem elas. Ele também experimentou tornar-se menor. Essa foi uma mudança muito mais fácil, embora não sem suas limitações também. O menor que ele conseguiu se tornar era do tamanho do Imp, o que induziu uma grande reação do pequeno desgraçado. Sun-Ni também tentou outras coisas, como ficar mais ou menos seu tamanho natural, mas mudando vários aspectos de sua aparência. As características faciais eram fáceis de mudar, assim como outras coisas, como o comprimento do cabelo, o tipo de corpo e assim por diante. Teria sido uma ótima ferramenta de subterfúgios. Se não fosse pelo fato de que todas essas permutações ainda eram de uma cor fosca e preta. Eu não vou me disfarçar de outras pessoas tão cedo. Claro, seus experimentos foram além das mudanças cosméticas. Seu interesse era principalmente combate e furtividade, afinal. Então, Sun-Ni começou adicionando mais 2 braços à forma de sombra corpórea e fez a transição para alterações de forma mais extremas a partir daí. Sua capacidade de mudar de forma era limitada por seu conhecimento e experiência. Sun-Ni se saiu bem com pequenas alterações, como adicionar garras afiadas aos dedos ou transformar seus dentes em presas perversas. No entanto, quando ele tentou crescer asas, o resultado foi desastroso limítrofe. Ele nunca tinha vivido com asas nas costas, não conhecia sua anatomia e como ela se envolvia com o resto do corpo, e tinha a mais vaga compreensão dos princípios do voo. Eu acho que você deve dar uma olhada em Articário do PD. Então, ele não tinha esperança de subir no céu como Kyle Saint Tiris tão cedo. Sun-Ni estava longe de se tornar verdadeiramente disforme sem forma. Ele chegou mais perto de alcançar esse objetivo, no entanto. A coisa mais engraçada que ele fez, no entanto, foi cumprir seu antigo desejo de se tornar mais alto. Concedido, também não foi fácil. Quando Sun-Ni simplesmente se fez maior, as proporções de seu corpo pareciam um pouco fora. Quando ele alongou seus membros, o resultado foi ainda mais desanimador. Encontrar o equilíbrio certo foi muito difícil. Ele conseguiu alcançar um resultado aceitável, no entanto, e estava atualmente olhando para si mesmo através de uma das sombras, rindo. Dami. É uma pena que Fia não me possa ver agora. O olhar no rosto dela não teria preço. Especialmente desde que ela estaria olhando para mim. Oh deuses, eu posso apenas imaginá-lo. A versão alta de Sun-Ni era muito estranha. Ele não tinha certeza de que ele gostava muito de sua silhueta esguia. Foi realmente divertido de ver, no entanto. Especialmente porque a forma de sombra corpórea era inteiramente preta fosca. Exceto pelo cabelo. Seu cabelo era realmente branco, porque Sun-Ni havia convocado a folha de outono para ver se funcionava nele nesse estado. Eu provavelmente deveria explorar a compra de mais memórias cosméticas no futuro. Eles parecem estar trabalhando neste formulário, que pode ser útil. Ele olhou para si mesmo uma última vez, depois mergulhou de volta nas sombras e emergiu delas em sua forma humana usual. Verdade seja dita, enquanto ser uma sombra manifestada era certamente divertido, ele se sentia muito mais confortável em seu corpo real. Foi agradável, acolhedor e familiar. Ele se sentia realmente muito ligado a isso. Algum tempo depois, Sun-Ni estava se preparando para ir dormir, mas de repente congelou no meio da lavagem. Seu rosto ficou frio e escuro. Então, um sorriso perigoso apareceu em seus lábios. Bem, o que temos aqui? Uma escuridão assustadora inundou seus olhos. Isso porque,
Há alguns momentos, Sun-Yi sentiu algo. Antes, sua percepção havia sido dividida entre os 5 pontos de vista, o sonho de suas 4 sombras. Mas então, uma sexta perspectiva entrou lentamente em foco. O que significava que a quinta sombra tinha retornado. A sombra sombria estava agora dentro das paredes da capital do cerco, e isso significava que os assassinos que o clã Song havia enviado também estavam aqui. Capítulo 1143 Dano colaterais. Siramiran, um dos cavaleiros exaltados do grande clã Valor, estava de pé no topo de uma torre de dormitório recém-construída, olhando para a extensão da cidade abaixo. Havia um longo trecho de edifícios industriais entre ele e a barreira eminente da muralha defensiva que protegia a capital do cerco dos estragos da cadeia dos pesadelos. Havia muitos abrigos e dormitórios civis também. Com o início da evacuação, até mesmo áreas industriais como esta foram colocadas em uso, acomodando inúmeros refugiados. Os refugiados estavam se movendo muito abaixo dele como formigas minúsculas. Os estrondos estrondosos de disparo de armas de fogo não pareciam estragar seu humor. Após meses de cerco contínuo, o povo deve ter se acostumado ao seu clamor. Cavaleiro Amiran Careta. O dano colateral será alto. Mas isso foi guerra. Nenhuma dessas pessoas teria que morrer se o inimigo tivesse cumprido o acordo para manter as hostilidades longe das cidades. Mas agora que o clã Song tinha feito seu movimento, as mãos de nobres guerreiros de valor foram amarrados. As vidas dos humanos mundanos eram como a água, de qualquer maneira. Não importa o quanto ele se sacrificou para alcançar a vitória, era apenas uma gota no oceano. Amiran não se sentia feliz com o custo humano de sua vitória inevitável, mas também não estava particularmente triste. É bom saber o que ele sabia. As mortes deles eram insignificantes. Ele ouviu passos leves atrás dele e olhou por cima do ombro. Um de seus despertos se aproximou, trazendo notícias. Havia uma expressão de excitação escura em seu rosto. Confirmamos a localização, senhor. Ele assentiu. O bando de assassinos de Song havia se infiltrado na capital do cerco com um dos comboios de suprimentos. A equipe original havia sido morta, e os impostores assumiram suas identidades. Depois de passar pelos portões, eles desapareceram no caos da cidade superpovoada sem deixar vestígios. Ou então eles pensaram. Na verdade, o Valor há muito que antecipou este ataque. O subterfúgio que os assassinos empregavam era inútil. Eles só conseguiram entrar na cidade porque eram de lá de Morgan os queria. Teria sido mais fácil e muito mais sem sangue lidar com os servos da rainha de Worms nos portões, mas alguns deles poderiam escapar. Então, eles foram autorizados a entrar mais fundo na armadilha. E agora, ao cavaleiro Amiran foi confiada a honra de entregar a retribuição de Valor sobre os covardes miseráveis. O que importava se houvesse danos colaterais? Ele se virou e olhou para o valente desperto reunido no telhado. Com guerreiros, como esses lutando ao seu lado, os cães de Song não tinham chance. Um sorriso frio apareceu nos lábios de Amiran. Prepara-te, então. Atacamos assim que eles se mexem. Em uma sala de produção escura e vazia de uma fábrica subterrânea desativada, um grupo de pessoas estava sentado em torno de um incêndio fantasmagórico. Suas chamas eram azuis e queimavam sem produzir fumaça. Uma fragrância agradável estava se espalhando do fogo, mas as pessoas reunidas não pareciam notar. O líder do grupo era uma mulher vestindo roupas civis simples, com uma cicatriz pálida cruzando seu rosto de outra forma bonita. Ela era Sendai Morro, um retentor do grande clã Song. Atualmente, Morro estava ouvindo sons de arranhões silenciosos que pareciam estar vindo de algum lugar sob o chão da fábrica. Os rostos dos despertos ao seu redor estavam um pouco tensos. Havia um recém-chegado entre eles, um homem de uniforme do exército de evacuação, que ouvia os sons, também, seus olhos crescendo um pouco. Ele era o contacto deles dentro da capital do cerco. Depois de alguns momentos de silêncio, o homem falou, essa coisa não vai se libertar, não é? A Sendai Morro sorriu. Eu acho que você deve dar uma olhada em artigo do PD. É claro que sim. Quando eu ordeno. Ela permaneceu por um segundo, e depois acrescentou, não se preocupe, no entanto. Os escravos da irmã Beastmaster são muito obedientes. Concedido, este é mais poderoso do que os seus animais de estimação habituais. O homem riu ironicamente. Ah, eu vejo. Bom, então. O pobre tolo nem sabia que ele também era um dos escravos. De qualquer forma, o seu povo completou os preparativos.
O soldado hesitou um pouco, depois apontou para o mapa sendo projetado por seu comunicador. Sim. Aquele túnel ali mesmo. Ele ficará vazio por cerca de 24 horas a partir de agora. Como pode ver, minha senhora, o túnel estende-se até o centro da cidade sem atravessar quaisquer outros grandes centros logísticos. Também é grande o suficiente para transportar aquela coisa que você trouxe. Para onde você precisa. Os últimos quilômetros que levam ao complexo valor são muito bem guardados. Morro balançou a cabeça. Deixe isso para nós. No pior cenário, seremos forçados a liberar o Traum alguns minutos antes do planejado e deixá-lo rasgar seu caminho em direção ao composto acima do solo. O Cavaleiro de Verão não conseguirá voltar da parede a tempo. E já que o Spring-Blade parece ter realmente ido para o Reino dos Sonhos, as baixas que a criatura causará valor serão severas. Ela não teria amado nada mais do que matar os hipócritas ignóbeis que serviam o Rei das Espadas pessoalmente, mas, infelizmente, sua missão era simplesmente entregar o presente de Beastmaster a Morgan Wolf-Valor, atacando tanto as tropas do inimigo quanto a reputação. Afinal, que tipo de tolo incompetente permitiria que uma criatura pesadelo se espalhasse no meio de sua cidade? O homem limpou a garganta. Ah! Mas devo avisá-la, minha senhora. O despertar do valor do clã parecia inquieto recentemente. Algumas coortes desapareceram sem deixar vestígios. Acho que não fomos feitos, mas é melhor não ficarmos. Ascendei Morro estudou seu rosto por um tempo, depois, assentiu. Som conselho. Nós íamos esperar até que Summerknight se envolvesse com o terror que está se aproximando da cidade, mas nosso adivinho se tornou ineficaz de repente. Com essa incerteza adicional, é melhor acelerar o plano. Ela olhou para ela despertada e sorriu. Hora de agir, meus parentes. Prepare-se para entrar no túnel. Vocês os dois, vão transmitir a minha ordem àqueles que observam a criatura. Eles precisam prepará-lo para o transporte o mais rápido possível. Estamos a avançar para o ataque. No primeiro andar da torre do dormitório, o cavaleiro Amiran foi cercado pelos guerreiros despertos de valor. Um deles estava fazendo um relatório. O inimigo parece ter começado a se mover. Eles devem estar com o objetivo de entrar na rede de túneis logísticos sob a cidade. Se o fizerem, pegá-los todos seria problemático. Amiran assentiu. De fato. Os miseráveis não podem escavar mais fundo no subsolo. Não, precisamos forçá-los à superfície. Prepare-se para atacar. Vamos explodir através do telhado da fábrica e matá-los todos. Havia uma sombra a vê-lo dizer estas palavras. Havia uma sombra assistindo a Sendai Morro dar ordens aos assassinos, também. A alguma distância, Sunni suspirou e engoliu o que restava de seu café. Então, ele agradeceu ao dono de um café de refugiados, levantou-se e saiu, bocejando preguiçosamente. Era hora de ele começar também. Capítulo 1144, Teatro das Sombras. Na fábrica subterrânea desativada, o fogo fantasmagórico havia sido extinto. Dezenas de despertos estavam se movendo, preparando-se para partir. Todos, eles haviam convocado memórias luminosas, e as luzes dançantes fizeram as sombras que povoavam o vasto salão de produção relutantemente recuarem. A Sendai Morro estava de pé na frente de uma parede resistente, olhando para ela com uma expressão sombria. Eventualmente, ela assentiu e olhou para um de seus subordinados. Este é o lugar. Isoliu. O desperto acenou com a cabeça e levantou as mãos. Logo, um estranho silêncio caiu sobre eles. Não era o tipo mundano de silêncio que muitas memórias poderiam criar. Em vez disso, era a manifestação de uma habilidade que poderia cortar um trecho de espaço do resto do mundo, subjugando todos os tremores e sons que escapariam dele. A cidade estava constantemente sendo monitorada por inúmeros sensores sísmicos por conta das criaturas pesadelo, muitas vezes escavando no subsolo, então nada menos faria se eles quisessem permanecer despercebidos. Satisfeita, Morro levantou a mão e clicou nos dedos. Um momento depois, um estrondo sônico violento ressoou, e uma grande parte da parede na frente dela se despedaçou em pó. Atrás dele, uma entrada para um túnel foi revelada, afogada na escuridão. O vento frio entrou na sala de produção, fazendo-o despertar tremer. Até a própria Morro de repente se sentiu desconfortável, por qualquer motivo. Com uma carranca, ela baixou a mão e disse uniformemente: limpe os escombros. A entrada deve ser larga o suficiente para que a gaiola se encaixe.
Segunda coorte, olhe para o túnel e certifique-se de que não há bloqueios. Seven Kennedy saltou para a escuridão, enquanto o resto de seus subordinados se ocuparam preparando o buraco que ela criou para a gaiola da criatura. A coorte encarregada de manter um olho nas abominações iria trazê-lo a qualquer momento agora. Reduzir o dispositivo de contenção maciça para baixo não seria fácil, mas eles tinham vindo preparados. O homem de uniforme do exército de evacuação observou o processo com um rosto preocupado. Depois de um minuto, ele limpou a garganta desajeitadamente. Bem, eu vou, então. Meu trabalho aqui está feito. Morrow olhou para ele indiferentemente. Vá. O Trau já não tinha utilidade. Sua fuga da cidade seria tratada por uma cela diferente. Se dependesse dela, ela teria se livrado do homem e de seu povo, para limpar as pontas soltas, mas elas poderiam se tornar úteis no futuro. Mesmo os mundanos poderiam fazer muito mal se armados com as ferramentas certas. Embora Morrow sentisse que estava abaixo dela usar armas vulgares da época passada, no grande esquema das coisas, nem mesmo instrumentos toscos como esse poderiam ser negligenciados. Outros podem não saber, mas ela entendeu o que estava em jogo. O homem desapareceu e a entrada do túnel foi limpa. Seu êxodo da fábrica subterrânea estava sendo arrastado para fora, no entanto, porque a gaiola da criatura demorou a chegar. Morrow sentiu-se irritado. O que está demorando tanto? Ela pensou em enviar alguém para buscar a coorte da guarda, então decidiu contra isso e tirou uma memória especial. Embora usá-lo exigisse alguma essência para ser gasto, agora, o tempo era mais importante. A memória foi chamada de Reachingand, e consistiu numa dispersão dos ossos dos dedos. Cada uma das 4 coortes sob o comando de Morrow estava na posse de uma falange, e ela detinha a quinta. As pessoas que tocavam as falanges antigas podiam se comunicar umas com as outras através de pequenas distâncias. Ironicamente, o alcance do Reachingand não era grande. No entanto, possuía a qualidade única de ser protegido da maioria das habilidades de adivinhação, o que era muito valioso para o tipo de missão em que estavam atualmente. Morrow agarrou o osso e falou, conectando-se mentalmente à coorte que guardava a gaiola da criatura em outro nível da fábrica. Monte. Onde estás? Logo, o líder da coorte respondeu, sua voz ressoando na vasta sala de produção. Irmã Morrow? Estamos a guardar a criatura. Aconteceu alguma coisa? Morrow de repente sentiu uma má premonição. O que queres dizer? Não recebeu meu pedido. O monte desperto permaneceu. Desculpe, irmã. Que ordem? Ela rangeu os dentes. Eu acho que você deve dar uma olhada em Articário do PD. Eu mandei 2. Mas então, Morrow ficou em silêncio. Os 2 despertos que ela havia enviado para retransmitir a ordem. Porque eles ainda não voltaram. Ela tinha assumido que eles tinham ficado com o monte para ajudar a mover a gaiola, mas porque eles iriam. Não é bom. Ela hesitou por uma fração de segundo, depois disse calmamente, pega na gaiola que agora. O que aconteceu? O inimigo já havia descoberto sua localização e silenciosamente se infiltrou na fábrica. Como poderiam eles, sem perturbar nenhuma das alas que ela tinha colocado em todas as entradas? Se os soldados de valor já estivessem aqui. Ela olhou para seus subordinados e latiu, combine-se em uma formação de batalha. Prepare-se para um ataque. Um momento depois, Morrow chegou através da falange para a coorte que tinha ido para frente para explorar o túnel. Ricas, volta imediatamente. Houve um curto período de silêncio, e então ela ouviu a voz familiar de Ricas desperto. Sim, irmã, estamos a chegar. Preocupados, os guerreiros de Song rapidamente se reuniram em uma formação defensiva. Eles ficaram perto da entrada do túnel, olhando nervosamente para a escuridão da sala de produção. A fábrica ficou em silêncio. Logo, o silêncio foi perturbado por um barulho alto. Com um som estridente de metal enferrujado, um elevador de carga chegou. Suas portas se abriram, revelando uma enorme gaiola de liga encantada. Seven Kennedy usou toda a sua força para rolar a gaiola para frente. Morrow secretamente soltou um suspiro aliviado. Apóstrofo. Pelo menos a criatura está segura. Agora, eles só estavam faltando os 2 mensageiros e a coorte que tinha entrado no túnel. Ricas, quanto tempo antes de você chegar? Houve um trecho de silêncio novamente antes de ele responder. Irmã, nós estamos vindo. Morrow franziu a testa. A voz familiar persistiu. Nós somos.
Algo estava muito, muito errado com isso. Estamos a chegar. A voz não veio da falange. Em vez disso, veio diretamente da entrada escura do túnel. Ela olhou para o buraco, vendo apenas uma extensão ilimitada de sombras. Então, algo saiu da escuridão. Era a cabeça decepada de Ricas despertos.